Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E antes da entrevista de hoje, vamos aí conversar sobre a nossa cultura potiguar e um dos representantes da cultura potiguar que foi, ou que podemos dizer assim, que é Câmara Cascudo, porque a obra não morre. Mas antes de conversar com o José Augusto Júnior, que já está aqui conosco, ele que é historiador, né? Vamos falar sobre a história de Câmara Cascudo com ele, mas antes um recado para você que está ligado conosco. Eu vou falar sobre Nota Potiguar, que é um programa que combate a sonegação fiscal, premia o cidadão que pede a nota fiscal, trazendo mais arrecadação e investimentos para o Rio Grande do Norte. Através do site ou aplicativo, você pode optar por descontos no IPVA e outras vantagens. E tem mais, se a instituição do seu coração, aquela que você escolheu para ser beneficiada, for sorteada, ela vai ganhar uma premiação muito bacana, também vai sair ganhando, ok? Fique ligado, você cidadão peça a nota fiscal e a turma dos bares, estabelecimentos, restaurantes, comércio local, mesmo que o cidadão não peça, emite a nota fiscal e entregue. Isso é um ato de cidadania. Governo do Estado, Rio Grande do Norte. Agora, boa tarde ao nosso José Augusto Júnior, bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson, uma alegria enorme estar aqui, viu? Prazer em revê-lo, né? É. E eu gostaria que você pudesse nos falar quem foi ou quem é Câmara Cascudo. Dizem que ele não morre, né? É. E a obra fica, que você falou no início, é muito importante. A obra, ela fica para sempre. Ele foi um dos maiores pensadores brasileiros, na verdade, né? Ele desvendou o Brasil, ele descobriu o Brasil. Gilberto Freire gostava de dizer que eu descobri o Brasil, mas Câmara Cascudo descobriu o Brasil também, porque ele foi um dos maiores polígrafos do Brasil. O polígrafo é aquele que escreve demais, escreve muito, leu demais a vida inteira, escreveu muito, então ele escreveu sobre tudo. Todas as manifestações culturais, literatura tradicional, literatura popular, música popular, culinária, tem livros sobre alimentação, interessante cangaço. Que isso acontece numa terra, né, que depois de muita influência da presença americana no episódio da Segunda Guerra, passa a ter esse costume de valorizar muito aquilo que é de fora em detrimento daquilo que é nosso, que é marca cultural nossa, diferente de Recife, que se valoriza muito o produto cultural da terra, né? Verdade. E Câmara Cascudo conseguiu digamos assim, empreender toda essa produção, mesmo num ambiente como esse, né? Impressionante ele ter conseguido produzir essa obra gigantesca aqui em Natal, né? Embora ele tenha viajado, tenha feito viagem a Portugal, viagem à África, mas a produção da obra dele foi toda aqui em Natal, aqui, né? Ele tinha uma vasta biblioteca, se correspondia com o mundo inteiro, com intelectuais do mundo inteiro, do Brasil inteiro, e foi um leitor, quanto mais, lia bastante, desde muito novinho, e aí conseguiu realmente, com muita dedicação, produzir cerca de 150 livros. 150 livros. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Sobre variados temas, como eu falei para vocês. Eu diria que o mais importante, eu não diria que seria o mais importante, mas você teria um painel ali, seria o Dicionário do Folclore Brasileiro. Foi um livro publicado em 1954. Uma referência para o país e para o mundo também. Eu acho que cada brasileiro deveria ter esse livro em casa. De cabeceira. Eu quero saber sobre carnaval, eu quero saber sobre tapioca, eu quero saber sobre festas juninas, eu quero saber sobre religiosidade popular. Costumes indígenas. Costumes indígenas. Ele foi um africanista também. Nós tivemos grandes africanistas no Brasil e ele foi um dos maiores. Nós tivemos Edson Carneiro, tivemos o próprio Gilberto Freire, Rodrigues, mas lá para trás. E Câmara Cascudo foi um grande africanista, ou seja, ele explicou aquele africano lá, ele explicou aquele africano aqui, aquele que nós chamamos do afro-brasileiro. Em termos de retrato do Rio Grande do Norte, qual é, na sua avaliação, a principal produção dele? A história do Rio Grande do Norte, que ele tem a história do Rio Grande do Norte, ele tem a história do Natal, então são dois livros importantes de história local. Né? Além dele ter essa coisa da antropologia, da sociologia edição, nacional. Acho que foi de 1980 uma edição. Tem uma edição da Fundação José Augusto, a primeira edição da Fundação José Augusto. A primeira edição da história da cidade do Natal, que é um livro mais leve, é um livro bem mais leve, que é do nosso município. Essa do Natal é de 47. 1947. Bacana. Você vê, você que é da área da política, ele escreveu um livro sobre a história da Assembleia Legislativa. Ele, Natal. Inclusive, foi o deputado mais breve da história. Mais breve, verdade, Explica essa situação para o nosso
telespectador. Quando ele foi eleito, foi quando Getúlio assumiu, né? E aí ele passou em torno de 3 ou 5 dias, mas eu acredito que apenas 3 dias. Né? Como deputado estadual. Como deputado estadual, né? Depois Getúlio ficou preocupado, tomou conhecimento de Cascudo e tudo, e inclusive o convidou para voltar, você deveria ser senador, isso e isso. Ele teve vários convites, inclusive, teve de Getúlio, na época, tempos depois teve de Juscelino Kubitschek e tantos outros. Era um homem muito admirado no Brasil inteiro. O que é o Instituto Ludovicos? Foi a casa que ele morou, que antigamente era aquela avenida Junqueira Aires e que hoje leva o nome dele, né? Avenida Câmara Cascudo. Foi a casa que ele morou, que dá ali para o Pôr do Sol, perto ali da Capitania das Artes, por ali. E ali você vai encontrar um museu, um memorial, onde você vai encontrar a biblioteca dele, toda a coleção de arte africana, as assinaturas, todo mundo que vinha a Natal, grandes intelectuais, políticos, artistas, eles assinavam o nome, deixavam uma dedicatória lá numa das salas. Então você vai encontrar o mobiliário dele, que é muito rico, e ele funciona... Ô Zé Augusto Júnior, e quem quer conhecer a produção bibliográfica, né, de Câmara Cascudo, pode ter acesso por meio digital também ou apenas existem hoje livros físicos? Então você tem, no próprio site do Ludovicos, o Ludovicos é Luiz em latim, por isso que Instituto Câmara Cascudo, Instituto Ludovicos, que era o nome dele, Luiz Qual é o endereço do site? Eita, agora você me pegou agora... Mas procurando, você encontra. Aí você tem obras, muitas obras, e tem o mais importante, não é o mais importante, mas eu diria que é algo muito interessante, Robson, que são as correspondências que ele trocou com diversos intelectuais do Brasil inteiro, como, por exemplo, Mário de Andrade, como, por exemplo, Monteiro Lobato, todas estão digitalizadas. Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, Zé Augusto Júnior, uma outra pergunta. Algumas pessoas comentam que Câmara Cascudo não bateu de frente com a ditadura militar. É verdade? É mentira? O que é que a gente pode dizer a respeito? Câmara Cascudo, ele tinha um viés muito forte nacionalista. Né? Isso desde a década de 30, década de 40, 50, 60. Você vê que o próprio governo Vargas, né, ele tinha um cunho nacionalista, ufanista, e Câmara Cascudo sempre foi muito nacionalista. Tivemos depois umas ditaduras que não eram nacionalistas. Né? E hoje até governo que de nacionalista, apesar de ter militar dentro, exatamente. Não tem nada. Né? Eu me refiro a um tipo de nacionalismo até ingênuo, no sentido de que de preservar aquela coisa de um purismo, sabe, de um homem distante, do interior, essa coisa toda. No período militar, realmente havia esse clima, né? As comissões de folclore, etc, etc. Câmara Cascudo, ele foi, quando jovem, ele foi integralista, né? Daquela corrente estética do verde-amarelismo, de Plínio Salgado, etc, etc, etc. Na verdade, ele tinha boas relações com presidentes. Os presidentes militares vinham aqui, vieram vários aqui. Eu me lembro que Figueiredo, aliás, não me lembro, mas sei que ele esteve. Sei que ele esteve na casa de Cascudo, né? e outros tantos. Muito bem. Bom, para finalizar, como é que está o tempo, produção? Passa tão rápido. Mas para finalizar, qual é a reflexão que você pode compartilhar com o nosso telespectador em relação à Câmara Cascudo? Olha, faz o convite para quem não conhece também conhecer a obra dele, né? Eu diria o seguinte, lá na casa que ele morou, você tem inclusive a lojinha que nós chamamos. E lá você tem a editora Global, ela reeditou os principais livros dele. Livros sobre cangaço, livros sobre folclore, livros sobre superstições, livros sobre religião popular. Então, se você tem tá tudo lá. E você pode adquirir fisicamente a história da alimentação, a antologia da alimentação. Mas eu diria que um pontapé inicial seria o dicionário de folclore. Porque você, com o dicionário de folclore, depois você escolhe para que segmento e você chega aos outros. Perfeito. Que área você quer ali procurar em Cascudo? Para conhecer o Brasil, para conhecer o Brasil de verdade. Conhecer o Brasil de verdade, e o dicionário de folclore ele é o índice para chegar aos outros. É o índice, também. Perfeitamente. Muito bem. Agradeço a sua presença e participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos. Beleza. Você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá bom, muito obrigado, Robson. Um grande abraço a todos. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Grande abraço e até amanhã.